Para fechar o vídeo, para te explicar por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado pelo Corinthians, cheguei a contar para vocês nos últimos dias que já havia um acerto financeiro entre o Dorival e o Timão. Mas posso contar que a negociação entre Corinthians e Dorival gerou um enorme ruído dentro do departamento de futebol. Tudo porque o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo e responsável por tocar todas as negociações, descobriu que um auxiliar, um aliado, alguém muito próximo do Augusto, com autorização do presidente, já havia procurado o Dorival antes mesmo da demissão do técnico Ramon Dias. Na noite de quarta-feira, depois da derrota do Corinthians em casa pro Fluminense, o telefone do Dorival tocou e do outro lado da linha, esse aliado do Augusto Melo especulando, conversando e cogitando a contratação do Dorival. Fabinho só foi ter conhecimento desse episódio na sexta-feira, quando conversou pela primeira vez com o Dorival Júnior. Fabinho já havia negociado com o empresário dele, o Edson Codro. Ao tomar conhecimento, o Fabinho se sentiu extremamente frustrado e desafiado, porque nessa queda de braço ele quer demonstrar internamente ter autonomia total. É por isso que o Fabinho, nesse momento, cogita até a possibilidade de contratar um outro treinador. Importante lembrar que, ao mesmo tempo que ocorre essa dividida, o Tite mandou sinais de que toparia voltar ao Corinthians. Tite, que já havia recusado os últimos 4 convites do clube. Técnico desempregado desde o ano passado, quando foi dispensado do Flamengo, o Corinthians chegou a receber a informação de que o Tite tinha negociações avançadas para assumir o Al Hilal no lugar do Jorge Jesus para a próxima temporada, mas entre ir para a Arábia ou voltar ao Corinthians, o Tite tem dado sinais de que pode optar pelo clube paulista, onde foi extremamente feliz e é tratado como um dos maiores, se não maior, treinador da história alvinegra. Também especularam Fábio Carille como treinador do Corinthians. Dá para descartar essa possibilidade? O que eu ouvi de uma fonte importante no Corinthians é que essa alternativa nunca nem sequer foi debatida. Só para completar em relação ao Corinthians, a busca se dá para que o Timão tenha um técnico já no banco de reservas contra o Racing do Uruguai, jogo da Sul-Americana, marcado para a próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. Sobre o time, vitória por 2-1 de virada contra o Sport. Corinthians sai perdendo dentro de casa, mas vira com 2 gols de Memphis Depay. Memphis que chegou a 24 participações em gol, somando gols e assistências, e está a mais uma participação de bater seu 4º bônus previsto no contrato. Carlitos Tevez. Não é pra jogar não, irmão. Não, de treinador. Ah, pelo amor de Deus. O pessoal tá falando treinador. Aonde que é treinador? Ele é treinador na Argentina, irmão. Não, mas não dá. Como não dá? Você tá acompanhando a carreira dele como treinador? Não dá. Você sabe que time que tá treinando? Você sabe que o time dele não perde há 18 jogos? Não interessa. Também não joga. Interessa, não joga, pô. 18 jogos. Não joga 18 jogos, pô. O Corinthians não é um time de rua, não. O Corinthians não é um time de bairro, não. O Corinthians é o maior time do Brasil, irmão. Não pode brincar com isso, não. Ele quer brincar com o Corinthians. Quer brincar com o Corinthians, pô, toda hora, pô. É, pô, e a torcida que É torcida nada, torcida nada. Ele deve ser os caras... Ah, então você tá contra a torcida? Eu fico, uma vez que eu fiquei... Olha o Santos Dumont lá. O Santos Dumont falando que é a torcida. Torcida a torcida inteira? tá falando Carlitos Tevez, o cara Porra, é aí treinador. depois vocês vão cara. ficar reclamando também, né? Mas São de reclamando o sacanagem quê, também, mas- né? Então, não dá. Que Carlito Tevez, irmão. Como não é? pode ser emoção. Tem Um que dos, ser maiores razão. treinadores, um dos maiores treinadores que você já treinou, quem foi? Vanderlei Luxemburgo. E ele começou já bom? Ele não teve uma carreira no início? Ele não iniciou a sua carreira? Arrebentando na Ponte Preta, depois no Bragantino. Arrebentando. Tirando onda. Só errava nos Blazes. Horrível. Horroroso. Hoje, você prefere que assine o Tevez ou o Tite no Corinthians? Nossa, Pode ser engraçado, hein? Ser engraçado, Você é um hein? fenômeno. Mas ele... Não, ele não é Foi, o Tevez não, pera, Sozinha, pelo amor de bota Deus. mais um. Peraí, pelo amor de Deus. Bota mais um. Tevez treinador, Tite treinador. Quem que você escolhe? Não. Porra, por que tem que botar os dois? Você, então. Tá 3. Dentre os dois, qual você... Não, o Tite. Entre os dois. A história dele... Hernan Por quê? Crespo. Hernan... Como é que é? O que ele fez, ele apagou um pouco da história dele. Por quê? Serve só pra dar um break aí pra ver se você acorda. Oi? A história dele tá ali, beleza. Mas o que ele fez, ele manchou um pouco a história dele. Ah, não é possível. Teve, se for dar uma preleção, ninguém vai entender nada. Vai entender sim. Tem um tradutor, pô. Ele fala bem. Ah, não, Ramon Dias falou super bem. O Emiliano Dias e aí ali, ó. Então. Falando macaco velho. Tem que ter um cara do lado dele. Não, você, Luiz, eu não quero, eu não sou qualificado pra ser. Não, Você é de curso. Não precisa. Não. Se você tá rejeitando, o Carlitos Tevez. Corinthians.
Então se você não manda no Corinthians, por que você quer dar pitaco então Mas se o você tá Tevez pode pedindo vir a ou minha não? opinião como jornalista. Galera, o Escuta Tevez aqui, ó. pode sim merecer uma oportunidade. Pode. Como treinador do Corinthians, sim. Ele pode escrever Então, uma história Boca. como treinador. Não, calma. Não, peraí. Marcelinho, nem Ô, Souza, ajudou na peraí, vaquinha. gente. Nem ajudou na Ele vaquinha treinou do Corinthians. Como é que é, Corpinho? Nem Como é- ajudou na vaquinha do Corinthians. Ah, você é louco? Nem Eu vi o comprovante. Eu vi. R$7. 7 reais do cacete. R$7 não R$7 ajuda, reais. Marcelinho. Eu vou te mostrar aqui. Não precisa. Souzinha, você acha que... Qual o custo que ele tem, Souza? Você acha que o Tevez merecia uma oportunidade como Que treinador teve, do não Corinthians? tem nem o Boca, E ele, Leite. e ele de auxiliar, ele só tem que fazer um curso, curso lá só, pô. Como ficou a enquete aí do... O SWAT. Copinho de pai falando que eu ajudei, tá maluco. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Jorge Nicola e também um corte Pode Pá, trazendo todas as informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho dessa vitória do Timão de virada, a cara do Corinthians, 2-1 para cima do Sport Recife, pela quinta rodada do Brasileirão. O Corinthians que fez um primeiro tempo, na verdade eu não gostei, ser sincero, achei que o primeiro tempo do Corinthians faltou criatividade, foi um primeiro tempo com poucas opções e as oportunidades que o Corinthians teve não aproveitou, porque Romero acabou perdendo um gol muito fácil de fazer e Roberto, eu não sei o que acontece com ele, porque teve uma bola, ele e o goleiro acabou também não marcando, mas no segundo tempo o holandês Memphis Depay resolveu o jogo para o Corinthians. O Corinthians acabou tomando o gol do primeiro tempo aos 44 minutos. E já no segundo tempo, aos 10 segundos, o Memphis Depay foi lá, empatou o jogo. E no 16 minutos, 15 minutos e pouquinho, Memphis Depay foi lá e virou, fazendo Corinthians 2, Sport 0. Um jogo muito difícil, porque o time do Sport acabou perdendo aí pro Bragantino e veio a São Paulo para ganhar. Mas o Corinthians em casa é muito forte, muitas polêmicas nesse jogo, porque Memphis Depay, muita gente falou que a saída do técnico Ramon Dias após perder pro Fluminense, né, foi culpa do Memphis, porque ele que foi para a imprensa e acabou aí a corda arrebentando para o técnico Ramon Dias. E o Memphis, após ter marcado esses 2 gols, ter brilhado no jogo, sido responsável pela vitória do Corinthians, ele acabou dando uma entrevista, e nessa entrevista ele desabafou, falando aí que a imprensa falou um monte de coisa, que as coisas que eles falaram não são verdadeiras, porque a imprensa acabou aí, né, colocando a culpa na demissão do técnico do Ramon Dias no Memphis mesmo. Mas o Memphis é um cara de outro nível, né, um cara meio que popstar. E as entrevistas dele não são resposta assim, é isso ou aquilo, não. O Memphis faz toda uma colocação, uma explicação. E na derrota do Fluminense ele falou que o Corinthians era um time que se cobrava apenas o resultado. Foi nesse período que eu estou aqui, eu não vi um crescimento da equipe. E a equipe precisa crescer num todo. Também falou do seu posicionamento em campo, dizer que o posicionamento estava errado, que ele surgiu para o futebol jogando na parte ofensiva do campo. Isso aí quem faz é o treinador, então ficou tudo nas costas do Memphis ter o Ramon Dias ter caído. Mas foi uma vitória que o Corinthians precisava para apagar um pouco o incêndio dentro do Corinthians. No Corinthians tudo tem mais repercussão, né? Corinthians, qualquer coisa que acontece fica maior do que aconteceu. Já na quarta-feira agora o Corinthians tem aí pela Sul-Americana, o Corinthians vai enfrentar o Racing do Uruguai, né? No domingo o Corinthians vai no Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. Então o Corinthians tem uma sequência de jogos decisivos, de jogos que o Corinthians precisa ganhar, se quiser continuar sonhando por coisas maiores na Copa, que é a Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro. A contrário do senso, o Corinthians esse ano vai ficar só com o Brasileirão. Mudando um pouquinho de assunto e para finalizar o vídeo, vamos falar de treinadores.
os possíveis técnicos do Corinthians, né? Que até hoje o Corinthians não anunciou. Já na quarta-feira tem jogo decisivo, no domingo tem jogo do Flamengo decisivo, e o Corinthians até hoje não anunciou. E do corintiano, Marcelinho Carioca, acabou ficando pistola, né, ao vivo, com a possibilidade de Carlitos Tevez, que teve no Corinthians em 2005 e foi campeão brasileiro, ser cotado para ser o novo técnico do Corinthians. Marcelinho ainda disse, Corinthians não é um time de rua. Corinthians é um time que precisa de um treinador experiente, um treinador que saiba fazer o meio-campo entre os atletas e a diretoria. Carlitos Tevez está apenas começando a sua carreira, então não tem condições de assumir o time do Corinthians, não está preparado. Sabe que Marcelinho tem personalidade, ele fala mesmo, né? Essa fala do Marcelinho vai chegar até o ouvido do Carlitos Tevez. Carlitos Tevez com certeza vai responder. São dois grandes jogadores, dois ídolos da torcida do Corinthians. Então, mas o Marcelinho deu como comentarista a sua opinião sobre o técnico Dorival Júnior. Olha para você ver o racha que está na diretoria do Corinthians. O diretor executivo Fabinho Soldado, ele é o responsável para fazer as contratações do Corinthians, seja ele jogadores, seja treinador. E o Fabinho ficou chateado porque ficou sabendo que um aliado do presidente Augusto Melo já havia conversado com o técnico Dorival Júnior. Isso o Fabinho ficou sabendo na sexta-feira. Então isso acabou gerando um racha, porque já tinha alguém, um aliado do presidente Augusto Melo, que já havia conversado com o Dorival. Mas o diretor executivo é Fabinho Soldado. Então por isso que houve esse racha e deu uma esfriada na negociação com o Dorival Júnior. Mas já foi, já está apalavrado com Dorival sobre salário, cerca aí de 2,5 milhões por mês, sobre o tempo de contrato, né, até a final de 2026, sobre os pedidos, né, do Dorival Júnior, que quer reforço para o elenco. O Corinthians garantiu, o Fabinho Soldado garantiu, né, que dá 3 reforços, jogadores medalhões ou mediáticos, né, e não jogador para preencher o elenco. Então, essa negociação deu uma paradinha por causa dessa divergência da diretoria. Mas Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior, que está descansando após ser demitido da seleção brasileira, já está tudo certo, tudo apalavrado. O que falta é o quê? A diretoria chegar num consenso. Os diretores chegaram num consenso para Fabinho Soldado, via imprensa, anunciar a contratação do Dorival Júnior. Só não anunciou ainda porque os diretores estão aí, entre eles, divergindo. Se não fosse isso, o Dorival já teria sido anunciado. E o Corinthians precisa de técnico urgente para quarta-feira, diante do Racing do Uruguai na Sul-Americana. E aí, fiel, o que vocês acharam aí dessa vaidade dos diretores do Corinthians? Um querendo passar na frente do outro, um querendo ganhar mais nome do que o outro. E o que vocês acham aí do Marcelinho dizer que o técnico Carlitos Tevez ainda não está preparado para assumir um time do tamanho da grandeza do Corinthians? Vocês concordam, não concordam? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário. Deixe o like, para você pode ser apenas um like, mas para a gente é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.